subiu de novo para a região de Tiro, passou por Sidônia, continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápolis. Trouxeram então um homem surdo, falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente os ouvidos se abriram e a sua língua se soltou. Começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais ele divulgava. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir, aos mudos faz falar. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, ontem eu disse uma coisa achando que poderia servir de atenção da nossa parte durante o tempo da nossa vida. O que eu disse nessas circunstâncias foi o seguinte: quando Jesus Cristo falou que não tinha nenhuma pedra para escorar, para descansar a cabeça, é que ele passava um dia ensinando, pregando, evangelizando, dia e noite. Então eu fiz o seguinte questionamento: a religiosidade é um fenômeno próprio do ser humano. Não existe civilização no mundo que não seja religiosa.
religião católica. Eu estou falando de uma perspectiva de coisas misteriosas, sagradas, divinas, sobrenaturais, que todo ser humano tem. Se alguém não tiver, é uma exceção. Por isso há um tratado que, ao invés de chamar teologia das religiões, chama-se filosofia das religiões. Aí vem as religiões primitivas, nunca ouvi falar em Deus, mas tem um ser superior e presta um culto a ele. As religiões pagãs, senso de religiosidade, toda civilização tem. Agora, se as suas expressões religiosas agradam a Deus, aí é outra coisa. Se agradar, aí vem o questionamento que eu fiz ontem. Havia necessidade de um pai mandar o seu filho único dizer: tudo bem, mas vamos consertar isso. O que você está fazendo não está servindo de nada. Há 4 dias atrás o Evangelho dizia isso. E não foi o evangelista que disse, foi Jesus Cristo. O culto que vocês estão prestando a mim não foi ao evangelista, foi a Jesus Cristo. Esse culto não vai servir para nada. Ou seja, deixe de fazer assim e vamos agora fazer de outro modo, que é esse outro modo que agrada ao Pai. A gente se pergunta, realmente, se todo mundo tem uma certa tendência para a religiosidade, isso não era suficiente não para agradar a Deus? Não. Foi ele que disse: vocês me louvam com a boca ou com qualquer outra coisa, mas o coração não está comigo. Vamos mudar isso. Passou a vida pública dizendo que tem coisa que não serve, deve ser mudado para outra expressão agradável. Por isso que, quando ele viu que a sua vida útil, missionária, era curta, 3 anos, pediu ajuda ao apóstolo e evangelizar todos os povos, todos. Significa que em todos os povos tem gente, tem culto, expressão religiosa, que não agrada a Deus, que não precisa mandar. Agora, às vezes a gente tem um entendimento tardio, e parece um pouco mais religioso, mais impertinente em não mudar. Por isso que ele deixava os religiosos de um lado e os pagãos. Essa região que ele passou aqui por aí, esses dias para trás até agora, tudo é pagão. Tudo. Ontem ele fez uma segunda criação
Observe o que é que eu estou dizendo agora. Eu não estou chamando de milagre. Ontem, Jesus fez uma segunda criação, curando a filha de uma mulher pagã, Sirofenícia de Tiro, cidade pagã, Sidom, outra cidade pagã. No contexto da Decápolis, 10 cidades pagãs. Decápolis, 10. Tudo pagão. Jesus achava um ambiente bom. Porque os religiosos lá de Jerusalém, cabeça dura, parece que quanto mais a mulher não levou a filha. Observem isso. A mulher não levou. Que achava que estava possuída de Deus. Não. E não levar, preste atenção a isso. Não levar a filha é sinal de fé. Quanto mais a gente quiser mostrar a Deus algo material, maior é a demonstração de que nós não temos fé. Lembre-se disso. Foi assim que ele ensinou a rezar. Se vocês quiserem rezar, senão os avós. Se resguardem. Não digam, fazem mínimo, porque Deus sabe. Se você disser uma coisa, você está pensando que Deus sabe. Porque você ensinar Deus o que é que está sofrendo. Quanto mais coisa tiver, menor é a fé. Lembre-se disso. Jesus ressuscitou. E aí se encontrou com 500 pessoas. 500 em torno disso. Ele foi ao Senado, a paz esteja convosco. Tomé não estava. Tomé foi a porta. Tomé não estava. Jesus falou com os outros apóstolos. Os apóstolos ficaram maravilhados. Todos diziam a Tomé: Tomé, você perdeu. Isso o quê? O Senhor ressuscitado veio ao nosso mundo. Ele disse: não acredito. Não acreditar é falta de fé. Isso não faz isso. Plantal tem uma falta de fé. Não, coisa tem que ser plantal. Não acredito. Entrega. Pode ver. Foi porque depois Jesus aparece. Aí começa. A quem Jesus mostrou as marcas da mão, do pé e do olho. A quem? A quem tem pé e olho.
Mostrou, não tem fé. No caso de Jesus, ele mostra a que não tem. No caso do fiel, ele mostra as coisas que ele não tem fé. E por que foi que hoje Jesus diante do surdo deu a história de passar o dedo no ouvido, soprar, cuspir e tocar com a saliva na língua? Isso não é mostrar, não. Ele estava num ambiente pagão, sem fé. De novo, está num ambiente pagão. Então, mostrar materialmente alguma coisa é prova de que ele está num ambiente que não tem fé. Se tivesse fé, não vai mostrar nada. Saliva, não sei o que, nada. A terra de tiro, lugar pagão, tem fé. Outra coisa, para um surdo, ou alguém dizer, adianta alguma coisa? Adianta nada. Surdo. Chegar para um surdo e dizer assim, assim não vai nada. O que ele fez primeiro? Passou o dedo no ouvido. Então não é passar, ele vai conversar. Ele começa com contato, no sentido que aquele camarada tinha. Ele não tem fé. Ele vai mostrar uma coisa. Não pode ser com a palavra. É para desta ferida, quer dizer, que o ouvido abra, a ferida, o ouvido abra. Ele viu, só que tocar ele soprou. Soprou, foi segunda criação. Há muito teólogo que não chama milagre, chama segunda criação. Primeira criação, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, Javé, Deus, modelou o homem com a argila do solo, daí vem o nome homo, argila, barro, lama, que já falava humus, que já falava homo, que já falava homem. É esse barro aí. Modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe, o sopro da vida. Primeira criação. Soprou. A palavra sopro em latim é espírito. Colocou o espírito. Primeira criação.
Jesus se afastou com o surdo, fora da multidão, colocou os dedos no seu ouvido, cuspiu, fez saliva, tocou a língua, olhou para o céu, suspirou e disse: é papai. Abre. Jesus soprou no seu ouvido. Soprou no seu ouvido. Segunda viagem. Ele tinha uma vida sem audição, agora passou a ter uma vida com audição. É necessária a audição. Por quê? Porque o Filho de Deus é palavra. A palavra de Deus diante de surdos não está adiantando nada. Ele nos dá surdo porque é nascença. A vida não lhe deu isso. Aí Jesus sopra para lhe dar uma segunda chance. Agora e ouvido, fala. Um surdo, nascença também é muito. E a gente só fala do que ouve. Uma criança fala do lado. Qualquer língua. Colocar uma criança de 2 anos na Palestina, ele vai falar hebraico. De repente, ele começa a ouvir. Só se fala do que se ouve. Se não ouvir, não fala. Todo surdo de nascença é mudo também. Ou seja, ele nem pode ouvir o Evangelho, consequentemente, não pode falar o Evangelho. Aí Jesus faz uma segunda criação. É assim que os teólogos chamam de milagre. Porque Deus, o Criador, não pode ter feito uma coisa mal feita. Pode haver um defeito que surgiu por conta de outras leis que estão na natureza. Aí ele não corrige, porque ele não vem errado. Então ele faz uma segunda vez. Uma segunda criação. Milagre, teologicamente falando, não se chama milagre. Milagre se chama segunda criação. E Deus, pelos filhos, só usou aquela parafernália de falar, de tocar no ouvido e na língua, porque ele era surdo. Não cantava falar, tem que tocar. Segundo, adiante que não tem fé. Usou material para mostrar a Deus é um atestado de incredulidade. Se eu não fizer isso, Deus não sabe e não sabendo, não me ajudará. É uma falta de fé. Por isso que ele não saiu mostrando os ferimentos ao povo que tinha fé. Só mostrou a quem não tinha. Nós não precisamos nos mostrar. Deus sabe muito. Não vai obedecer.